Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais poderosas do direito. Mas calma, não vai ser com um livro de leis, e sim com um dilema da vida real, que acontece numa paisagem espetacular. Vamos entender juntos como a lógica e o bom senso acabam virando um pilar fundamental para a justiça. A nossa história começa aqui, no Sítio Goa, um lugar que está em plena recuperação ambiental. E bem no meio dessa área tem essa pequena construção. A pergunta, a princípio, parece simples. Para recuperar a natureza, o que a gente faz com essa casa? Só que a resposta é bem mais complexa do que parece. Então o dilema é esse: qual é o melhor jeito de recuperar esses 650 metros quadrados de natureza? Um estudo técnico apresentou duas opções, dois caminhos bem diferentes. Vamos dar uma olhada no que cada um deles significa na prática. De um lado, o cenário A, a gente mantém o chalé e recupera a imensa maioria do terreno em volta. Do outro lado, o cenário B, bota tudo abaixo para buscar uma recuperação total de 100% da área. A segunda opção parece a mais correta, ecologicamente falando, não é mesmo? Pois é exatamente aí que a análise começa a ficar interessante. Vamos lá, vamos comparar esses dois cenários. De primeira, demolir para ter uma recuperação completa parece a escolha óbvia. Mas, quando a gente olha mais de perto, essa busca pelos 100% perfeitos revela uma série de consequências inesperadas, que precisam ser colocadas na balança. O primeiro grande problema seria o acesso. Para demolir, iam precisar de máquinas e caminhões pesados usando a estradinha de terra da região, que já é bem frágil. E olha só, mais de 100 moradores locais chegaram a assinar uma petição super preocupados com o estrago que isso ia causar num único acesso que eles têm. E depois vem o entulho. A demolição criaria um problema ambiental novo, mais de 40 toneladas de resíduos. Esse material todo ia precisar ser transportado e descartado num lugar apropriado, licenciado, seguindo regras ambientais bem rígidas, ou seja, mais custo e mais impacto. E por último, um risco geotécnico. Tirar a base da casa deixaria o solo todo exposto, instável, aumentando bastante o risco de erosão até a nova vegetação conseguir crescer e segurar a terra. Ou seja, a solução acabaria criando um novo problema, mesmo que temporário. Fora esses impactos todos, tem a questão do custo-benefício. E é aqui que os números começam a contar uma história bem surpreendente sobre qual caminho é de verdade mais vantajoso. O custo para manter a casa e recuperar 90% da área, focando só na restauração da mata, ficaria em pouco mais de R$30 mil. Agora, o custo para demolir e restaurar tudo salta para quase R$118 mil. E o mais impressionante é que a maior parte desse dinheiro não iria para o plantio de árvores, mas sim para a demolição, para o transporte de entulho e para o conserto da estrada da comunidade. Essa tabela aqui resume tudo, deixa tudo preto no branco. Vamos olhar com calma. No custo total, o cenário A é quase 4 vezes mais barato. Na geração de resíduos, o A não gera nada, enquanto o B cria um problemão de 40 toneladas. Impacto na estrada, o cenário A não causa nenhum dano, contra um impacto alto e negativo do B. E para fechar, o risco geotécnico, baixo em um e alto no outro. A conclusão, gente, é inevitável. O cenário B é pior em todos os aspectos para se conseguir um ganho ambiental mínimo. E é aqui que a gente faz a conexão. Essa forma de pensar, de pesar os prós e os contras de uma forma organizada, racional, isso não é só bom senso, isso é a base de um dos princípios mais importantes do direito. Pois é, essa lógica toda de pesar custos e benefícios tem um nome no mundo jurídico, é o princípio da proporcionalidade. E agora, vamos entender direitinho o que ele é e como ele funciona. Esse é o tal do princípio da proporcionalidade. Ele funciona como uma espécie de freio contra o poder excessivo do Estado. Basicamente, ele diz que qualquer medida do governo, principalmente quando mexe com a liberdade ou a propriedade de alguém, precisa ser justificada, equilibrada e não pode ir além do que é estritamente necessário para atingir o objetivo. É uma ferramenta para evitar o arbítrio, sabe? E para saber se uma medida é proporcional, ela tem que passar por 3 testes, um filtro triplo. Primeiro, o teste da adequação. A demolição consegue atingir o objetivo de restaurar a área? Sim, consegue. Passou no primeiro teste. Segundo, o da necessidade. Existe um jeito menos danoso de chegar perto desse objetivo? Sim, o cenário A. Pronto, aqui a demolição já falha. E o terceiro, que é decisivo, o teste da ponderação. Os benefícios de recuperar aqueles 10% a mais de área valem todo o custo financeiro, o impacto na comunidade e os novos riscos ambientais? Claramente não. A demolição falha feio nos testes de necessidade e de ponderação.
E olha, essa ideia não é de hoje, não. Ela nasceu lá com os filósofos do Iluminismo, que já defendiam a liberdade do indivíduo contra o poder absoluto do Estado. Depois ela foi formalizada no direito administrativo da Prússia para controlar a ação da polícia. E finalmente se consolidou depois da Segunda Guerra Mundial no direito alemão como uma garantia fundamental contra o autoritarismo. O caso da montanha é um exemplo perfeito, mas o poder desse princípio está na capacidade dele de ser aplicado a tudo. Ele funciona literalmente como uma balança para equilibrar direitos que entram em conflito, e isso acontece em quase todas as áreas da nossa vida em sociedade. A proporcionalidade está em todo lugar. É ela que garante, por exemplo, que uma lei não censura a imprensa mais do que o necessário para proteger a segurança. No direito tributário, ela impede que uma multa fiscal seja tão gigante a ponto de quebrar uma empresa, o que seria uma punição desproporcional. E no direito penal é o que garante que a pena para um crime seja justa e adequada à gravidade dele. Nem mais, nem menos. É uma verdadeira balança para o poder. A importância desse princípio aqui no Brasil foi resumida de forma brilhante pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: o Estado não pode legislar abusivamente. Ou seja, no fundo, o princípio da proporcionalidade serve como um guardião da Constituição, protegendo todos nós de regras excessivas e sem a menor razoabilidade. No fim das contas, se a gente pudesse resumir tudo em uma única frase, seria esta: o princípio da proporcionalidade é a proibição do excesso. É a garantia de que, em um Estado de direito, os fins não podem justificar o uso de quaisquer meios. O caso da pequena casa na montanha nos ensinou sobre uma ideia gigante. Ele nos mostra que a melhor solução nem sempre é a mais radical, mas sim a mais equilibrada. Então fica a pergunta: em que outras situações no nosso dia a dia aplicar essa busca por equilíbrio e bom senso poderia levar a decisões mais justas e mais inteligentes para todo mundo?